metade da palavra, estava começando a palavra, aí ele subiu, orou, e eu pedi para os intercessores estarem orando também, porque há uma responsabilidade muito grande, querido, estar neste altar, ministrar a palavra. E aí eu estava falando para o Marcos, ministra você a palavra. E ele falou, não, ministra você. Outro dia ele falou assim, faz tempo que você não prega. Aí eu falei assim para ele, eu prego todo o tempo, querido, não preciso do altar para pregar. Todo o tempo nós precisamos pregar, o ID é para todos. Aonde você for, aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na faculdade, vai e faça o ID, pregue a palavra do Senhor em todo o tempo. Lá na praia, Cibele, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você já faz isso. Prega a palavra do Senhor. Todos aqui nós somos chamados, porque às vezes quando a gente fala do ID, a gente acha que o ID é só para pastor, só para missionário, para os diáconos. O ID foi para todos. Todos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, é para mim e para você, amém? Nós somos pregadores da palavra do Senhor, glória a Deus. E eu queria, hoje o nosso tema é um tema maravilhoso, estava hoje estudando a palavra e orando, que eu não sei se é só eu, mas eu tenho tido uns problemas de memória, assim, não sei se vocês também têm tido isso, gente. Cara, aí eu falei assim pro Marcos, amor, ministra a palavra. Ele, por quê? Porque eu já esqueci tudo que eu estudei. Eu falei, eu tô com a mente, eu falei, às vezes eu vou fazer alguma coisa e aí eu me distraio, começo a fazer outra, aí eu tipo, mas o que eu ia fazer? Eu ia fazer outra coisa e começo já a não lembrar do que eu ia fazer. Eu fico, Senhor, misericórdia. Aí vocês vão orando aí para Deus dar graça aqui, em nome de Jesus, amém? E o nosso tema de hoje, nessa campanha de sinais de Deus, para a sua vida, para a minha vida, é a mente dos conquistadores. É um tema forte. No dia que eu ministrei, eu falei sobre o que é a mente. O Marcos ministrou aqui falando também sobre a mente, pensamentos e sobre o medo. E hoje eu vou falar sobre a mente dos conquistadores. E na hora que o Marcos estava ministrando aqui a oferta, já veio na minha cabeça, o Espírito Santo já falou. A mente dos conquistadores é aquele que primeiro deseja, almeja conquistar para o Senhor. Amém? Que esse seja o desejo do seu coração, ardentemente, conquistar para o Senhor, em nome de Jesus. E eu queria ler lá em Josué capítulo 1. E quando a gente fala de conquista, não tem como não falar de Josué. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Josué? Vem com Josué lutar em Jericó. Conhecem? Cantaram já esse corinho, né? Você vai ver hoje que é uma mente conquistadora. Josué 1, versículo 1 em diante diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, e tu e todo este povo, e a terra eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido.
Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Não tem como falar sobre mente conquistadora, a mente dos conquistadores, e não falar de Josué. Aqui, querido, Josué, ele foi um soldado, ele foi um guerreiro do Senhor, e ele é levantado como sucessor de Moisés. Ao contrário de Moisés, que foi chamado para ser libertador, Josué foi chamado para ser conquistador. Há uma unção de conquista sobre a vida dele. E há uma unção de conquista também sobre a nossa vida, amém? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Enquanto Moisés, ele foi levantado para libertar o povo, Josué, o Senhor já vinha derramando essa unção de conquista sobre a vida dele. Tanto que as batalhas de Moisés, elas foram bem menores em relação às batalhas de Josué, porque havia uma unção de conquista sobre a vida dele. E aqui no capítulo 1 de Josué, fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo. O Senhor já começa dando uma ordem aqui para Josué. Josué estava enfrentando ali uma perda, a perda de Moisés, que quando eu estava estudando sobre Josué, Moisés, eu vi que Josué, ele tinha falando na língua de hoje, ele era fã de Moisés, por tudo aquilo que Moisés fez, pelo chamado, por não desistir, por continuar. E aí, Josué, ele acompanha, ele era um discípulo de Moisés, e tudo que ele aprendeu, foi Moisés que ensinou para ele. Então, de repente ele está num cenário de morte, num cenário de luto, aonde o cara que ele fala, esse é o cara, de repente já não está mais com ele. E ele precisa se colocar, se posicionar, entrar numa posição para assumir o lugar de Moisés. Olha só a responsabilidade. Você acha que Josué não tremeu na base? Com certeza. Porque senão o Senhor não teria falado aqui várias vezes com ele. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas. Por que será que o Senhor falou tanto isso? Ser forte, ser corajoso, não temas. Porque com certeza, querido, ele estava com medo de assumir um lugar que ele viu que era de Moisés, por todo o trabalho, por todo o chamado que Moisés exerceu. Josué foi formado por Moisés e ele entendeu o seu chamado. O livro de Josué, querido, nos revela uma verdade espiritual que foi roubada durante muito tempo das nossas vidas, através de uma religiosidade. Porque às vezes a gente acha, não basta achando que orar, só jejuar, vir à igreja, está tudo certo. Não, nós precisamos nos posicionar. Não basta somente orar, não basta somente jejuar, não basta somente vir à igreja. Às vezes você acha porque você vem à igreja de domingo, de terça, porque você faz um jejum, porque você ora, já está tudo certo. Não, queridos, nós precisamos nos posicionar. Eu falo isso por experiência. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Em relação a tudo que eu fui escrevendo aqui, o Senhor foi ministrando ao meu coração e falando o quanto eu preciso me posicionar. Porque às vezes a gente acha que vir para a igreja, fazer o serviço, estar aqui, servir, já está tudo certo. Não, a gente precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Assim como Josué, é preciso adotar
esse posicionamento. Amém? Porque fala que aonde ele pisasse a planta dos pés dele, o Senhor daria. Ele tomou posse, ele se posicionou. Então é noite de você se posicionar. Aonde o Senhor te colocar, aonde o Senhor levar você, você toma posse em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Josué, ele obedeceu fielmente ao chamado dele. Fielmente ele obedeceu. Ele não tinha uma visão de gafanhoto. Ele não enxergava pequeno, ele enxergava grande, porque ele sabia o Deus que ele servia. Amém? Obrigada. Queridos, Josué era totalmente apegado a Moisés. Imagina, totalmente apegado. E de repente ele toma a sucessão. Ele vai ser sucessor de Moisés. Ele acompanhava os passos dia a dia de Moisés. Ele via tudo o que Moisés fazia. Desde lá, veio da caminhada da retirada do povo do Egito e foi em direção à terra prometida. Se eu não me engano, ele esteve ali com Moisés, foi durante 40 anos que ele esteve junto com Moisés, seguindo os passos, sendo discipulado por ele. E ele permaneceu do lado de Moisés durante todo o tempo, todos os momentos, sejam eles bons e sejam eles ruins. Amém? E de repente acontece a perca de Moisés. E Deus, ele não dá nem tempo para Josué chorar. Ele não dá tempo. Ele já chama Josué e já fala: levanta, porque o meu servo é morto. Dispõe-te, porque você vai passar o Jordão. Dispõe-te, porque tem uma obra para ser realizada, e essa obra está nas tuas mãos. Deus não deu nem tempo de ele chorar. Deus não deu nem tempo dele se entregar à fragilidade. Deus não potencializa a fragilidade, mas ele sempre apresenta uma rota de escape e superação. Amém? Porque imagine se Deus não tivesse chamado ele logo e falado: vai, levanta, dispõe-te. Ele teria se entregado à fragilidade. Ele teria ficado desesperado. Ele teria pensado. E às vezes quando a gente para pensar, a gente, meu Deus, né? Algumas situações. Mas Deus não deu nem tempo, já chamou ele para se levantar e para ele fazer a obra, dar continuidade. Amém? O Senhor não permitiu que nenhum sentimento paralisasse Josué. Queridos, quantas vezes os sentimentos vêm e nos paralisam? Fala a verdade, pensa aí você. Quantas situações você já passou na sua vida que vem aquele sentimento de paralisação, que você fala assim: eu vou parar, eu não consigo mais andar, eu não vou conseguir mais dar continuidade. E quando Deus chama a Josué para dar continuidade à obra, dá para ver que ele não deu nem tempo, não deu nem um tempinho para ele ficar lá chorando, se lamunhando, se entregando. O Senhor não permitiu nenhum sentimento paralisasse Josué, mas incentivou prontamente se posicionar a fim de viver a vitória. A mente dos conquistadores, eles não ficam paralisados. Amém? Eles não se permitem paralisar. Independente da situação, independente do que você esteja passando, do cenário que você esteja vivendo, você precisa ver e acreditar que, independente dessa situação, o Senhor te chamou para atravessar o Jordão. O Senhor te chamou para conquistar em nome de Jesus. Amém? E eu queria aqui falar algumas características, rapidamente, da mente dos conquistadores. Tem conquistador aqui nesta noite, querido? Então você vai melhorar essa cara, em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Vamos fazer aqui uma dinâmica. Diga assim: ha! 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 Ha!
Amém? Agora, pronto, melhorou. Já deu um calorzinho aqui, amém? Aleluia. Quem aqui é conquistador? Quem tem a mente de conquistador? Amém, querido. Em nome de Jesus. Então você não vai mais ficar... Gente, um conquistador, ele anda alegre. Ele anda feliz, ainda que a casa está caindo. Mas ele está, glória a Deus, aleluia. Tá tudo bem? Vai tudo bem. Tá aqui, ó, de problema, de dívida, mas tá tudo bem, porque ele confia no Senhor. Em nome de Jesus, querido. É hora de nós mudarmos, nós nos posicionarmos. Às vezes a gente olha, né, para as pessoas, elas estão com aquela carinha, né? Lógico que tem dias que tá, né? Aí eu falo, em nome de Jesus. Eu sei que nem todo dia, mas é nesse dia que você precisa fazer, como Deus falou para Josué, para ele se posicionar, para ele ser forte e corajoso, porque o Senhor é com ele. Querido, se o Senhor é com você, que eu poderia acabar aqui agora a palavra. Na hora que você entender isso, que o Senhor é com você. O Marcos estava falando aqui das vezes que eu passei por algumas situações e eu já tive algumas percas também. A gente costuma falar, o Marcos sempre quis ter 3 filhos. E eu falei para ele assim, nós tivemos 3 filhos. Amém? Nós tivemos 3 filhos. Os outros 2, eles estão crescendo na eternidade. E lá nós vamos nos conhecer. E Deus nos permitiu cuidar da Sara aqui. E ali Deus foi trabalhando no nosso coração. E aí passou um tempo, eu tive que fazer uma cirurgia, uma esterectomia, tirar o útero. E assim, foi tudo muito... Os intervalos foi muito pouco, foi muito rápido. Aí no dia que eu tive uma perca, tive um aborto, passou alguns dias ali, a mãe do Marcos faleceu. E aí, passou algum tempo, pouco tempo, eu tive que tirar o útero. E ali passei algumas situações, depois que eu precisei ficar internada também, eu tive uma crise de fibrilação arterial, de arritmia, meus batimentos foi a 180 e eu tive que ficar internada 24 horas numa bomba tomando remédio, mas em todo o tempo ali orando, clamando ao Senhor. 2 meses atrás eu fiz uma cirurgia, eu estava com um lipoma já do tamanho de uma laranja aqui nas minhas costas. Eu fiz uma cirurgia, retirei, para a honra e glória do Senhor, era benigno e glória a Deus. E a gente continua de pé, e a gente continua adorando ao Senhor, a gente continua louvando ao Senhor. Bendizei ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Querido, nada pode parar a mente de um conquistador. Nada, nada, nada. Lá em Romanos fala, será altura, profundidade, né? O que nos separará do amor de Deus? Quando eu estou no Senhor, o amor de Deus, Ele me dá essa mente de conquistador, de conquistadora. Nada, será altura, profundidade, será nada, nada, nada vai me separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Você precisa entender isso. Amém? E algumas características da mente do conquistador, de pessoas que conquistam, é domínio na caminhada. Lá em Josué 1:3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Onde Josué pisasse a planta dos pés dele, ele herdaria como promessa, porque foi uma promessa que o Senhor deu para ele. Amém? E muitas vezes nós estamos na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, e nós não temos domínio da nossa caminhada. Às vezes nós queremos caminhar com os nossos próprios pensamentos, queremos caminhar segundo a nossa vontade, o nosso querer. E aí muitas vezes esses caminhos nos levam para lugares que são ciladas. E ali muitas das vezes a gente não consegue dar continuidade na caminhada. Então
Essa é uma característica de quem tem a mente de conquistador, domínio na caminhada. Somente Deus pode nos dar domínio na caminhada. Um verdadeiro servo de Deus domina e não é dominado, querido. Governa e não é governado, pois tem como cabeça o Senhor. Amém? Na sua caminhada, na sua jornada cristã, você precisa governar, você precisa liderar. Há uma palavra sobre a sua vida, assim como teve uma palavra sobre a vida de Josué. O Senhor falou para ele: aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Você tem feito isso? Você já chegou em algum lugar? Eu faço muito isso, dependendo. Senhor, em nome de Jesus. E hoje eu estava lembrando de quando a gente veio morar na Ilhabela. Era um sonho morar na Ilhabela. A gente vinha aqui na Ilhabela a passeio, passear, esperava as férias uma vez no ano para vir para a Ilhabela. E aí toda vez que nós víamos para Ilhabela, eu falava: nós ainda vamos morar aqui. A planta dos pés já estava aqui nesse lugar. E aí a gente começou a profetizar, a gente começou a declarar. Aí o Marcos falava assim: não, você tem coragem? Tenho. Ah, mas você vai deixar o shopping? Você vai deixar... Ele disse que eu só vivia no shopping, né? Quem vê pensa, né? Aí ele falou... Gente, fui liberta, é verdade. Teve uma vez que o Marcos pegou todos os meus cartões e quebrou tudo. Porque eu não tinha domínio, gente. Não tinha domínio. Uma vez eu cheguei do trabalho, lá no apartamento, e ele fez assim uma fileira de todos os pares de sapatos que eu tinha. E ele falou assim para mim: Kelly, você tem 40 pares de sapatos aqui. Você é uma centopeia? Para que tanto sapato? Eu não tinha domínio. Olha só, eu não tinha governo. Não tinha governo nas minhas finanças, nas nossas. Uma vez eu falei assim para ele já contou, ele fica todo orgulhoso, né, quando ele fala isso. Que eu falei que era para mim tomar conta das finanças, ele falou que não demorou muito, ele já teve que pegar de volta, né, para cuidar, porque ele disse que misericórdia. Mas hoje ele pode contar comigo, ele sabe que hoje eu aprendi na força do ódio. Mas eu aprendi, querido, eu aprendi. Aprendi, você precisa aprender. Domínio na sua caminhada. Tenha domínio sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Domínio próprio, não demônio próprio. Domínio próprio. Nós precisamos ter domínio na nossa caminhada. E quando fala domínio, dá para se abrir um leque, né? Na verdade, aqui eu falei só uma coisa aqui que Deus falou para Josué: aonde você colocar a planta? Então, mas aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. E ali você vai dominar tudo que eu colocar sobre a sua vida. Amém? Então, querido, tenha domínio na sua caminhada. Por isso, ande no caminho do Senhor e você será poderoso em obras, em nome de Jesus. Segunda característica: firmeza e coragem. Josué 1,6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Firmeza e coragem. Não havia tempo para sentimentalismo. Não havia tempo para sentimentalismo na vida de Josué. Sentimentalismo, inconstância, altos e baixos, não tinha tempo para isso. Ele estava ali sendo levantado como sucessor. Então o Senhor já levantou ele e já falou: vai, porque eu vou fazer você levar esse povo a herdar a terra. Então já de cara já deu um trabalho para ele. Muitas vezes nós precisamos de um trabalho, viu, querido? Em nome de Jesus, a obra do Senhor, ela precisa de trabalhadores. Amém? A seara é grande e ela precisa de trabalhadores. E o Senhor está esperando por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Era necessário ter firmeza, era necessário ter coragem para alcançar o objetivo traçado pelo Senhor. Então essa é uma característica que eu e você precisamos ter: firmeza e coragem. Quantas pessoas a gente encontra que não tem firmeza no que fala,
não tem coragem de avançar, não tem coragem de fazer. O coração inconstante, ele nada alcança. Quantas pessoas você conhece que é inconstante? Este coração de uma pessoa inconstante, ela nada alcança. É como uma onda que retrocede e não chega a lugar nenhum. E é por isso que o Senhor falou a Josué, para ele ter firmeza, para ele ter coragem. A firmeza é fundamental para se alcançar a vitória. A pessoa constante não cede. Quem é que se acha que é constante mesmo? Olha, eu sou constante, todo tempo, todo momento. 2 pessoas, é difícil, não é verdade? Porque você pode falar, nossa, Kelly, você falando aí na teoria é fácil. Eu estava pensando nisso, preparando essa palavra, que tudo aquilo que eu estou falando aqui, eu falo, nossa Senhora, isso é tão fácil. Falar isso é muito fácil, mas viver isso é muito difícil. Sabia? Não vou falar para você que é super fácil, é só você vir para a igreja e pronto. Não. Viver isso é difícil. Por isso que todo o tempo, a nossa maior luta mesmo, a maioria, eu vou falar por mim, a minha luta é contra mim mesma. Todo o tempo, porque eu falo, eu não vou fazer, e na mesma hora se levanta aquela Kelly, não, vai, vou fazer. Ah, mas isso não é para mim. Não, isso é para mim. Ah, eu preciso estudar mais. Mas para que estudar mais? Meu Deus do céu. Sabe, tudo aquilo que eu vejo que tenta me tirar da zona de conforto, eu tento dar um jeito para não sair da zona de conforto. Para continuar lá, porque, tá legal, aqui tá bom assim, do jeito que eu estou vivendo. E a famosa frase clichê é que na zona de conforto nada acontece. Na verdade, tudo fica do mesmo jeito. É igual Pedro. Pedro saiu do barco, saiu da zona de conforto dele e foi viver o sobrenatural. Lá no barco nada acontecia, mas a partir do momento que ele saiu do barco, ele começou a viver e experimentar o sobrenatural do Senhor. Então, querido, por mais que você ainda não consiga ter constância, por mais que você ainda esteja, vivendo altos e baixos, ore ao Senhor, peça para o Senhor te ajudar. Fala, Senhor, me ajuda a ter constância nas minhas coisas. E quando eu falo constância, é em tudo. Não é só na igreja, não. Mas é na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Sabe, às vezes você começa a ler um livro e não termina. Você fala que vai ler a Bíblia e não lê. Você fala que vai fazer uma caminhada e não vai. Né, amor? Então, você precisa ter essa constância. Eu tenho pegado muito no pé dele para ele praticar atividade física. Todos nós lá em casa, né? Porque eu estava vendo um médico falando, o Dr. Hilaí Ribeiro, uns gostam, outros odeiam. Mas ele falou, gente, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, ele falou, vamos exercitar o corpo, vamos cuidar da saúde. E nem na saúde a gente tem constância. A gente começa uma dieta hoje, amanhã já... Cara, a Sodier está acabando com a minha dieta. Vocês conhecem a Sodier? Abriu uma Sodier aqui na Ilha Bela, e aquela loja de bolo. Aí ontem a Sara falou assim, mãe, por que a gente não vai lá comer um pedaço de bolo na Sodier? Tô com vontade. Sara, e a dieta, e a caminhada, já tinha ido caminhar. Gente, eu tô falando porque a gente é um exemplo assim meio... É um exemplo meio assim, mas se nem na nossa saúde, às vezes a gente tem constância, a gente consegue, sabe? Eu vou levantar hoje, eu vou caminhar, amanhã eu vou caminhar, depois eu vou caminhar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou comer menos doce, eu vou tirar o glúten, eu vou cortar a lactose, o carboidrato. A gente às vezes não tem nem constância nem na nossa saúde, quem dirá em outras coisas que vão surgindo no dia a dia da nossa vida. Se às vezes a gente não consegue dominar nem isso, quando aparecer um gigante lá de não sei quantos metros, como é que você vai fazer para vencer? Amém? Temos que ter a mesma constância de Cristo, querida, que mesmo diante da cruz, não desistiu de cumprir o seu chamado. Nós precisamos ter esta constância. Nós precisamos
governar e não ser governado, em nome de Jesus. Outra característica de uma mente conquistadora: ânimo em cumprir a vontade de Deus. Esse é outro. Ânimo, tem de bom ânimo. Josué 1:7 diz assim: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Precisamos ser bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. E muitas vezes o ânimo, ele vem e nos abate. As pessoas sem entusiasmo, escrevi aqui, as pessoas sem entusiasmo não têm vigor algum e por falta de motivação, ela se sente fraca. Quantas pessoas você conhece que está fraca? Quantas pessoas você conhece que desanimou na caminhada cristã? Quantas pessoas você poderia olhar e falar que poderia estar aqui hoje e não estão? Porque estão desanimadas. Não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia e não tem ânimo para vir à igreja. Às vezes não tem ânimo nem para ir trabalhar, nem para ganhar o pão. A pessoa não tem ânimo, ela é desanimada. O Senhor incentivou a Josué a ter ânimo. Ele dá um incentivo para ele. Ele fala: eu vou estar com você. Olha lá. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés tinha ordenado uma lei. E ele precisava de ânimo para cumprir a jornada, para cumprir a caminhada. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quando você desanima, querido, você não consegue seguir adiante. Você acaba desviando para um lado, você acaba desviando para o outro, você tira os olhos de Jesus, você perde o foco. O desânimo faz com que nós retroceda. E aí o Senhor fala para ele: para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Você quer ser bem sucedido por onde quer que você andar? Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Não deixe o desânimo. Ah, mas como eu faço isso? Eu não sei, mas eu sei que eu levanto e vejo quando eu estou desanimada, eu começo a orar, eu começo a pôr uns corinhos de fogo lá na minha casa, eu vou caminhar, as pessoas pensam que eu estou ouvindo, já viu o meme, né? Você está caminhando com fone de ouvido, as pessoas pensam que você está ouvindo uma coisa, eu estou ouvindo lá que eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, e vou caminhando, e vou passando pela prova dando glória a Deus, varão de fogo, e eu estou ali, e às vezes eu estou caminhando e eu começo a cantar, e eu falo: as pessoas que estão passando do lado não estão entendendo nada, mas eu estou ali, eu caminhando e louvando ao Senhor, não deixando que o desânimo tome conta de mim, tome conta da minha caminhada, da minha jornada com o Senhor. Você precisa se posicionar. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa se levantar e se posicionar lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você for. Você precisa falar: não, em nome de Jesus, desânimo, você não faz parte da minha vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você precisa, querido, ter ânimo, porque se você estiver desanimado, você não vai conseguir alcançar a promessa. Josué, se ele tivesse desanimado, ele não ia conseguir levar aquele povo a alcançar a terra prometida. Josué conquistou 33 cidades, 33 reinos. Não, você imagina, chegava em um reino e puxava a peixeira, a espada e lutava e conquistava. E ali e tal, daqui a pouco ele ia avançando, conquistando. Olha a mente de conquistador do cara. E quantos levantes, quantos gigantes têm se levantado contra a nossa vida, contra a sua vida, e você tem parado na primeira batalha. Você não tem conseguido nem puxar a espada, que é essa daqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
para você ler, para você meditar nela dia e noite, porque o Senhor falou para ele, medita dia e noite, e você não tem meditado. Querido, precisa meditar na palavra, porque sem isso daqui, ó, eu e você não somos nada. Se você não saber o que está escrito aqui, o que o Senhor fala para você, não adianta só andar com a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja, ler a Bíblia só aqui na igreja. Pelo amor de Deus. Tenha um tempo com o Senhor. Ah, mas a minha vida é corrida. Deus, Ele não errou. O dia tem 24 horas. E você falar para mim que você não medita na palavra, que você não tem um tempo de leitura, que você não tem um tempo de oração, que você não tem um tempo de busca. Desculpa, querido. Eu nem perco meu tempo. Vai ler a Bíblia. Vai meditar na palavra. Aqui está tudo, todas as soluções para o nosso problema. Você está com problema no seu casamento? Tem aconselhamento aqui na palavra. Você está com problema na sua casa, na sua família, com os seus filhos? Tem aconselhamento aqui na palavra. Você está com problema financeiro? Tem aconselhamento aqui na palavra do Senhor. Você está passando por uma dificuldade, precisando de cura, de libertação? Tem aconselhamento aqui na palavra do Senhor para você. Mas se você não meditar nela dia e noite, se você não saber o que está escrito, se você não orar, se você não pedir revelação para o Senhor, porque eu vi já pessoas falando assim, eu não leio porque eu não entendo nada. Querido, esse é o único livro que você lê e o autor se faz presente. E ele dá revelação para você. Basta você se posicionar e pedir isso para o Senhor. Vença o desânimo, querido. Quando faltar força a você, prossiga, continue avançando em obediência à palavra. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que você esteja sem força, você vai orar e você vai falar, Senhor, em obediência à tua palavra, eu não estou conseguindo, eu não estou querendo, mas em obediência à tua palavra, eu vou continuar, Senhor. Em obediência à palavra do Senhor. Só assim você vai andar pelo que você crê e não pelo que você vê. Amém? Muitos andam pelo que vê. Ande pelo que você crê. Porque se você andar pelo que você vê, nem da sua casa você vai sair para ver a igreja. Ande pelo que você crê. Em quem você tem crido. Eu tenho crido no Senhor e você? Amém? Comece a crer mais no Senhor, querido. Comece a crer mais no Senhor, em nome de Jesus. Em último, uma mente conquistadora. Ela não tem medo, pois ela sabe que Deus é com ela. Versículo 9 de Josué 1 diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, o Senhor falando para Josué. Será que o cara estava com medo? Ser forte e corajoso. E ele fala uma coisa que não te mandei eu, não temas e não te espantes. Quantas pessoas estão espantadas? Quantas pessoas estão com medo? O Senhor estava aqui simplesmente falando para ele, não precisa ter medo, não precisa ficar chocado, foi eu que estou te enviando, é eu que vou te enviar, não fica preocupado, porque eu sou com você por onde quer que você andar. Acabou. E aí Josué, acho que ali caiu a ficha, e ele saiu para reinar, governar, em nome de Jesus. Querido, nunca Deus vai nos desamparar. Amém? Ele está fazendo a parte dele. E você está fazendo isso. Para viver a promessa, precisamos fazer a nossa parte. Amém? Eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos. Curva a tua cabeça.